gravação, a gente vai iniciar dando um comunicado, né, sobre a data de entrega das nossas atividades previstas ali na pré-aula, das unidades 3 e 4. Eu gostaria que vocês enviassem essas atividades digitalizadas, certo? Já que é para resolver no caderno. Então, vocês digitalizam, pode ser feito com celular ou como vocês preferirem, e enviam para mim no dia 29 desse mês, 29 de maio, ok? Vocês enviam no meu e-mail, dia 29 de maio, de preferência no e-mail institucional, mas deixem isso tudo já pronto para fazer o envio no dia 29, para poder não ficar todo esse dispersado no e-mail, porque se fica disperso no e-mail, fica mais complicado para encontrar. Diga, José. Os encontros, o senhor falou quais das atividades? Todos os encontros das unidades 3 e 4. Ok, obrigado. Professor, vai ser da mesma forma das outras primeiras unidades, manuscrito e depois digitalizar, é? Exatamente. O senhor não quer fazer diferente, não? Não, porque senão alguns copiam dos outros. Enviam para o copiar e colar, e aí fica mais complicado. Tá certo, professor. Vamos lá, então. A gente vai iniciar a aula de hoje falando sobre a ação rescisória. E vocês, obviamente, já conhecem as hipóteses, né, de rescindibilidade das decisões judiciais. Estão lá no artigo 966 do CPC, tanto quando o juiz comete algum crime, né, relacionado aí à prolação da decisão, como prevaricação, concussão, corrupção do juiz, ainda na hipótese de juiz absolutamente incompetente ou juiz impedido, também pode ser rescindida a decisão. Quando da decisão, quando essa decisão resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda simulação ou colusão das partes a fim de fraudar a lei, ofender a coisa julgada, uma decisão judicial que ofende coisa julgada que já se formou, também é uma possibilidade de rescisão, também pode ser rescindida, certo? Violar manifestamente norma jurídica, que o novo CPC, ele trouxe justamente essa ampliação, certo? Na previsão, não sendo apenas violação de lei, mas violação de norma jurídica, que é mais amplo, ou mais adequado, né? Já que nem a própria lei não era interpretada aí em sentido estrito, embora a gente vá encontrar jurisprudência do tribunal restringindo essa interpretação, e aí a gente vai precisar ter muita cautela com relação a isso, certo? No momento adequado eu vou falar para vocês. Também é outra hipótese, quando o autor obtiver, depois do trânsito de julgado, uma prova nova, né? O autor da ação rescisória obtiver, após o trânsito de julgado, uma prova nova, cuja existência ele ignorava na época da ação que ele busca, na verdade, do processo em que foi prolatada a decisão, que ele busca rescindir. Do mesmo modo, também se ele não pôde fazer uso daquela prova, mesmo que ele tivesse ciência da existência, ele não pôde, por algum motivo justificado, fazer uso dessa prova à época do processo, ok? Então, se ele obtiver, posteriormente ao trânsito julgado, uma prova nova, cuja existência ignorável de que não pôde fazer uso, e que seja capaz, por si só, essa prova, de assegurar um pronunciamento favorável na decisão lá na ação rescisória, ok? Ou ainda, se a decisão for fundada em um erro verificável do exame dos autos, também será aí uma hipótese de aplicação, né, de uma hipótese de ajuizamento da ação rescisória, que vai, então, rescindir aquela decisão judicial, vai eliminar ali o conteúdo decisório de uma maneira que ela não vai ficar mais coberta pelo manto da coisa julgada, que a tornaria imutável. Sendo que esse erro de fato que eu falei para vocês, que
está no inciso 8º do artigo 966, ele só há o erro de fato quando na própria decisão o juiz admite como existente um fato inexistente, ou ainda quando ele considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, certo? E aí é indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente um ponto controvertido naquele processo, sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Deve ser realmente um equívoco, e não objeto da cognição do juiz e discussão entre as partes, e ele chegou à conclusão de que o fato existiu, mas depois a gente acabou vendo que o fato não existiu. Não é esse o caso, certo? Não pode ser um ponto controvertido, esse erro de fato, um ponto controvertido sobre o qual o juiz exerceu aí a cognição. Tem pessoas aguardando o seu aceite aí, professor, na aula. Não tem ninguém aguardando aceite aqui, não. Devem estar... Eu orientei pelo Ctrl 10, inclusive até copiei e mandei. Ela disse que já mandou, tá uns 5 minutos aguardando. Ana Bárbara. Ela tá aguardando aí. Vou falar com ela aqui novamente. Ela tá lá desesperada, já tem um tempinho e não tá conseguindo acessar. Pronto, vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui, ó, Valdira chegou. Sim. Vou colocar aqui no nosso chat uma cópia do link. Ok? Eu não sei como acessar, professor. Me perdoe a ignorância. Esse chat. Olha aí o link. Copia para ela. Eu vou ver se eu consigo também lançar esse mesmo link nos grupos de WhatsApp. Aqui o nosso link. Vou lançar também no grupo de professores. Ok? Todo mundo conseguiu ter acesso aqui pelo chat? Eu não consigo, não, professor. Deixa eu ver o que é que eu consigo fazer aqui, então. Não tem acesso no chat, não. Eu vou colocar aqui. Não sei se é porque eu entro para... No... Eu vou substituir o link da aula 12. Para ver se melhora. Vou substituir também lá na aula 10. Pronto, os links foram substituídos. E a gente continua com a nossa aula aí, gravando, assistindo aí todos que ingressarem na nossa reunião. Bem, então como eu falei para vocês, também, nas hipóteses previstas no artigo 966, há o entendimento de que
essas hipóteses se aplicam também a decisões que não sejam de mérito, desde que essa decisão impeça, que essa decisão que não é de mérito, impeça a propositura de nova demanda ou impeça a admissibilidade do recurso correspondente, certo? A gente vai ver que o TST ele tem uma jurisprudência no sentido de que só vai ocorrer aí a possibilidade de rescisão da sentença que não seja de mérito quando ela for pressuposto, né, de... como é que eu posso dizer? Quando ela for pressuposto da própria decisão de mérito, ok? Da apreciação da decisão de mérito. Então, é preciso que vocês fiquem atentos com relação a isso, porque o próprio CPC, ele vai nos dizer que o próprio CPC ele vai nos dizer que essa possibilidade de rescindir decisões judiciais que não analisem o mérito, existe, ok? Essa possibilidade existe. Nos termos do CPC, ela ocorre diante de decisões de mérito de decisões sem resolução de mérito que impeçam a propositura de nova demanda ou a admissibilidade do recurso. A ação rescisória, ela pode ter por objeto apenas um ou apenas alguns capítulos da sentença, da decisão judicial. Os atos de disposição de direitos e praticados pelas partes e homologados pelo juiz, e mesmo os atos homologatórios praticados no curso da execução, para o CPC, eles não são passíveis de ação rescisória, certo? No CPC, deles vai caber ação anulatória, certo? Eles são sujeitos à anulação. Mas o entendimento do TST, que a gente vai ver daqui a pouco, não é nesse sentido. É um entendimento no sentido de que dos atos da homologação de acordo cabe ação rescisória. Cabe ação rescisória da homologação de acordo. Já alguns outros atos homologatórios do juiz no curso da execução não vão ser sequer passíveis de corte rescisório, ok? No âmbito da regulamentação do CPC, é preciso, ele ainda fala sobre a ação rescisória com fundamento na violação de norma jurídica, certo? E aqui o CPC inovou, o CPC de 2015, ele inovou ao falar que é possível essa ação rescisória contra uma decisão que contraria um acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência aí da distinção entre a questão discutida e o padrão decisório, certo? Então, na verdade, o que ocorre? A violação de lei aí decorre justamente da aplicação da súmula ou do padrão decisório quando não era caso de aplicar, quando era caso de distinguishing, ok? De distinção. Pronto, estão aqui Ana Bárbara, Ícaro, e Luana. Pede para Ana Bárbara e Ícaro entrarem de novo. Eu vou botar aqui. Bem, então, como eu dizia para vocês, foi o caso de aplicação de um precedente ou de um enunciado de súmula quando não deveria ser aplicado. E aí cabe ação rescisória, ok? Pronto, Ana Bárbara e Ícaro já estão aqui conosco.
Bem, e quando a ação rescisória se funda nessa hipótese, em que era caso de distinguishing, e o juiz não observou, ele simplesmente decidiu com base no padrão decisório, cabe aí ao autor da ação rescisória demonstrar que era caso de distinguishing, ok? Demonstrar que a hipótese fática era distinta e que impunha aí outra solução jurídica. E aí, isso aí vai precisar ser demonstrado sob pena de inépcia da petição inicial da ação rescisória. Aí você pode me perguntar, mas quem é que pode ajuizar uma ação rescisória? Veja, pode ajuizar ação rescisória tanto quem foi parte no processo, ou seus sucessores, a título universal ou singular, como terceiros juridicamente interessados, bem como o Ministério Público em alguns casos particulares, como quando ele não foi ouvido no processo em que isso é obrigatória, ou ainda quando a decisão rescindenda é efeito de simulação ou de colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Aí, nesse caso, o Ministério Público vai pedir a rescisão dessa decisão, resguardando aí o interesse público, certo? Para que as partes não venham a fraudar a lei. Ou ainda, em outros casos que a própria lei preveja que o Ministério Público deve atuar, no sentido de rescindir decisões judiciais, e também tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Seria o caso de um litisconsorte necessário que não fez parte ali do processo e que depois só descobre que aquela relação jurídica da qual ele fazia parte foi objeto de uma decisão sem que ele participasse e fosse ouvido no processo. Aí ele vai lá e ajuiza a ação rescisória. Só que o que acontece? Para ajuizar a ação rescisória, além dos requisitos da petição inicial do 319, existem alguns requisitos específicos, certo? Desses requisitos específicos, o primeiro, na verdade, o mais importante é o depósito de uma quantia, certo? O depósito de uma importância que vai se converter em multa caso essa ação seja julgada improcedente, certo? Por unanimidade de votos, ou ela seja julgada inadmissível por unanimidade de votos. Vale lembrar que, em alguns casos, o que se quer é apenas rescindir a decisão judicial. Em outros casos, se deseja que a decisão judicial seja rescindida e que outra decisão seja prolatada no lugar. Tanto em um caso como em outro, a ação rescisória é o meio para a obtenção desses propósitos. Então, é possível fazer só o pedido de rescisão, assim como é possível fazer o pedido de rescisão e de um novo julgamento, que vai ser proferido, por exemplo, quando a demanda já estiver em condição de julgamento lá perante o tribunal, por exemplo, sem necessidade de produção de novas provas. Ok? Luciene e Antônio. Eu já estava, professor. Foi porque eu entrei no... Tava... Certo. Beleza. Vamos lá, então, pessoal. Continuando aqui com as nossas especificidades da ação rescisória. O CPC, essa importância a ser depositada para o ajuizamento da ação rescisória, ela é de apenas causa. Oi? Está travando. Está travando, é? Poxa. O outro jeito, se vocês quiserem, eu posso cortar a imagem, posso fechar aqui a câmera, Professor, ou... Oi? sem a imagem ele não fica travando, não. Sem imagem ele não trava, não, mas com a imagem ele trava bastante. Pronto, então eu vou retirar a imagem. E a sua fala está cortada. Pronto, vocês estão me ouvindo melhor agora, então? Melhorou. Melhorou bastante. Ah, que maravilha. Por que vocês não me avisaram antes? Era só tirar a imagem da câmera. Uhum.
melhor para vocês, é o que a gente tem que fazer. Vamos lá, pessoal. Então, no CPC tem essa importância a ser depositada, certo? Importância que é diferente na CLT, certo? Porque na CLT também tem que se depositar para ajuizamento da ação rescisória, só que um percentual de 20% e não apenas 5%, ok? Lembrando que esse percentual não se aplica a quem tem a gratuidade da justiça. E aí o CPC também faz questão de nos destacar que não se aplica também à União, Estado, DF, municípios, autarquias e fundações de direito público, e nem ao Ministério Público e à Defensoria Pública, ok? O CPC estabelece um limite para o valor desse depósito em 1.000 salários mínimos, ok? Mas vale a pena a gente lembrar que na CL, que todos esses artigos são aplicáveis de maneira subsidiária no processo do trabalho e que o percentual da ação rescisória lá no processo do trabalho é de 20%, ok? Além disso, além das hipóteses de inépcia da petição inicial, que vocês já conhecem, do 330 do CPC, se não for feito esse depósito de 5% no CPC ou de 20% na CLT, a petição inicial da ação rescisória vai ser indeferida, ok? Lembrando que a propositura de ação rescisória, ela não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se for aí conferida ou se for concedida uma tutela provisória no âmbito dessa ação rescisória. Ao ajuizar a ação rescisória, o relator ele vai ordenar a citação do réu ou dos réus e o prazo para eles se defenderem vai ser nunca inferior a 15 dias e nunca superior a 30 dias. Como assim, professor? Então não tem um prazo específico, não? Não. O prazo quem vai decidir é o relator da ação rescisória. Só que não pode ser nunca inferior a 15 e nem superior a 30 dias, certo? Para que o réu querendo apresente sua resposta e, ao fim desse prazo, com ou sem apresentação da contestação, a ação rescisória seguirá o procedimento comum, ok? Procedimento comum. Bem, para ajuizar a ação rescisória, é preciso respeitar um prazo decadencial de 2 anos. Sim, direito à ação rescisória ele se extingue em 2 anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ok? Contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Só que se esse prazo acabar nas férias forenses, recesso, feriado, dia que não houver expediente forense, aí ele vai ser prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, ok? Então, prorroga-se para o primeiro dia útil subsequente se ele acabar em feriado, férias forenses, recesso, dia que não houver expediente forense. E o termo inicial desse prazo de 2 anos para o ajuizamento da ação rescisória, no caso de rescisória fundada na descoberta de uma prova nova, aí o prazo vai ser contado da data da descoberta dessa nova prova, certo? Porém, isso tem que acontecer no prazo máximo de 5 anos, esse início da contagem, ok? Então, para que ele descubra essa nova prova, vai ter um prazo máximo de 5 anos, e aí o termo inicial do prazo de 2 anos, que é o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, começa a contar de quando ele descobriu essa nova prova, desde que essa nova prova tenha sido descoberta no prazo máximo de 5 anos, contado também do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ok? E nas hipóteses de simulação e colusão das partes, o prazo que vai ser para o Ministério Público, ele começa a contar a partir do momento em que o Ministério Público teve ciência da simulação ou da colusão das partes. Do mesmo modo, se essa simulação ou colusão for para prejudicar terceiro, o terceiro prejudicado também vai ter o prazo de 2 anos contado a partir do momento em que teve ciência dessa simulação ou colusão. Ok? Vale ressaltar ainda que essas regras são todas do Código de Processo Civil, ok?
ok? E que a CLT tem o artigo 836, que trata especificamente da ação rescisória no processo do trabalho. Esse artigo 836 veda aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos que a própria CLT venha a prever, e a ação rescisória regulada pelo CPC. Só que essa ação se sujeita a um depósito prévio aqui no processo do trabalho de 20% do valor da causa. Okay? Depósito prévio de 20% do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor, ou seja, salvo prova de que ele não tem condição de arcar com as custas, ou seja, de que ele é beneficiário aí da gratuidade da justiça. Okay? Lembrando que esse artigo 836 ele tem um parágrafo único, que vai falar que a execução da decisão proferida em ação rescisória ela é feita nos autos da ação que lhe deu origem, certo? Da ação que lhe deu origem. Então, se há uma nova decisão, se além de rescindir a decisão antiga há uma nova decisão, essa nova decisão vai ser executada nos autos da ação que lhe deu origem e vai ser instruída com acórdão dessa ação rescisória e a respectiva certidão de trânsito em julgado, ok? Vale lembrar que o prazo é decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, prazo decadencial de 2 anos, e esse prazo é reiterado, inclusive quanto à sua natureza, na súmula 100 do TST. A súmula 100 que vai dizer o prazo de decadência na ação rescisória conta-se do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não. Isso aí a gente já viu, tá no CPC, certo? Outra coisa que gera dúvida é um recurso parcial, certo? Existem casos em que a parte não recorre de todos os capítulos da sentença. E aí, como é que funciona? O trânsito em julgado só ocorre lá no final ou ele é progressivo, a coisa julgada progressiva? Eu, inclusive, escrevi um artigo sobre coisa julgada progressiva que deve sair em breve aí numa coletânea de direito processual civil e direito processual do trabalho. Existe uma grande divergência sobre a coisa julgada progressiva, mas o processo do trabalho tem aceitado aí a coisa julgada progressiva, tanto que você vai ver aí o inciso 2 da súmula 100 do TST, dizendo que, havendo recurso parcial no processo principal, o trânsito em julgado dá-se em momentos e em tribunais diferentes. E aí conta-se o prazo decadencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão. Isso só não ocorre quando o recurso tratar de uma preliminar ou prejudicial que possa tornar insubsistente a decisão recorrida. Okay? Nessa hipótese de uma preliminar que possa tornar insubsistente a decisão recorrida, vai fluir o prazo decadencial a partir do trânsito em julgado da última decisão, certo? Da decisão que julgar o recurso parcial. Ok? Deixa eu ver aqui se tem alguém mais querendo ingressar na nossa sala. Não, tudo certo. Prosseguindo, então. Lembrando que o recurso intempestivo e recurso incabível não adia, não protrai o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória, certo? Então, se você perdeu o prazo e ajuizou e interpôs o recurso intempestivo, esse recurso ele não vai adiar o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, que continua correndo. E aí, se você começa a perder tempo com isso, se lá na frente seu recurso é julgado intempestivo, digamos que o juiz não conheceu, aí você agravou de instrumento, foi para o tribunal disse que era intempestivo, aí você foi e recorreu de revista, e aí o que acontece? Aí, nisso passou 2 anos, se o TST decidir que você tinha perdido o prazo, claramente, por que eu digo claramente? Porque há uma exceção a esses casos, certo? O recurso intempestivo e o recurso incabível, eles não vão adiar o termo inicial do prazo decadencial, mas, se houver uma dúvida razoável, aí ele pode adiar, ok? Mas aí é exceção. Então, tome muito cuidado com relação a isso na vida prática.
Quanto à certidão de trânsito em julgado, o juízo rescindente, que é onde você vai ajuizar a ação rescisória para rescindir a decisão judicial, por exemplo, de um juiz de primeiro grau, lembrando que a ação rescisória é uma ação de competência dos tribunais, certo? A gente já estudou essa competência aí. Então, se você vai... o juízo rescindente, ele não está adstrito à certidão de trânsito em julgado, lá, que você vai juntar com a ação rescisória para comprovar que a decisão já transitou em julgado. Ok? Professor? Oi. A ação rescisória, ela vai rescindir coisa julgada, quando se faz coisa julgada material, caso... Perfeito. Exato. Sim. A decisão de mérito, assim, né? Isso, a decisão de mérito. Mas na Justiça do Trabalho também, se eu falar em geral, também na Justiça do Trabalho, não é isso? Também na Justiça do Trabalho, mas existem algumas decisões que não são de mérito e que vão poder ser impugnadas com a ação rescisória. Ok. Aí são casos excepcionais, quando ela é pressuposto para análise do mérito, ou ainda naquelas hipóteses que a gente viu, que eu falei para vocês no começo da aula, sobre quando essa decisão que não é de mérito, ela impede a propositura de uma nova demanda, ou quando a decisão que não é de mérito, ela impede a admissibilidade de um recurso, certo? Do recurso correspondente. Nesses casos, é possível corte rescisório dessas decisões que não sejam de mérito. Ok? Ok, obrigado. Nada. Quanto ao trânsito em julgado, então, o juízo rescindente pode formar sua convicção quanto à antecipação ou postergação do desacordo desse prazo decadencial. Ele não está vinculado à certidão juntada com a ação rescisória. E aqui na Justiça do Trabalho, o acordo judicial, certo? O acordo homologado judicialmente, ele tem força de decisão irrecorrível e ele, esse termo conciliatório, ele transita em julgado imediatamente na data da homologação judicial, ok? Não corre prazo para recurso das partes, certo? Reclamante, reclamado, não corre prazo para eles recorrerem desse acordo homologado judicialmente, e por isso ele transita em julgado para as partes na data da sua homologação. Vale a pena a gente relembrar que a gente viu lá que o STJ entende que é cabível ação anulatória em face desse termo conciliatório. Mas aqui na Justiça do Trabalho é diferente. Consultem a súmula 259 e vocês vão ver que o TST nos diz que só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação previsto no artigo 831 da CLT. Manuel chegou aqui agora. Prosseguindo, para falar um pouco mais da colusão das partes no âmbito da jurisprudência do TST, nesse caso de colusão das partes, o prazo decadencial da ação rescisória, ela só flui para o MP, que não interveio no processo principal, a partir do momento que ele tem ciência da fraude, certo? E, além disso, não ofende o duplo grau de jurisdição, uma decisão do TST, que, como eu já falei para vocês que o próprio TST pode fazer, que após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, digamos, você ajuizou a ação rescisória dentro do prazo de 2 anos. O TRT disse, passou o prazo de 2 anos, porque o termo de... como é que eu posso dizer? A certidão, melhor dizendo, de trânsito em julgado, ela não condiz com a realidade. O TRT entende que o trânsito em julgado já ocorreu há mais tempo e, portanto, passou o prazo decadencial. Aí você interpõe o recurso ordinário vai para o TST, lá no TST, o TST diz, não, a certidão de trânsito em julgado está correta,
e nós vamos afastar a decadência. E ao afastar a decadência, o TST vai e aprecia a sua ação rescisória, sendo que o TRT não apreciou. Aí você vai dizer, opa, não houve supressão de instância, não houve ofensa ao duplo grau de jurisdição. O TST nos diz, não ofende o duplo grau de jurisdição. A decisão do TST, que após afastar a decadência em sede de recurso ordinário, aprecia desde logo a lide, se a causa versar sobre uma questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. Ok? Então, isso aí não é nenhuma irregularidade. Bem? Além disso, a exceção de incompetência, aí a gente falando da exceção de incompetência absoluta, certo? Já que a relativa tem um prazo específico, que inclusive caiu na nossa prova. Então, a exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, que incompetência absoluta, ok? Sem ter aviado o recurso próprio, a exceção de incompetência, ainda que oposta no prazo recursal, sem que você tenha interposto recurso próprio, essa exceção de incompetência não tem o poder, ela não tem o condão de afastar a consumação da coisa julgada e postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória, ok? É preciso que você recorra, senão vai transitar em julgado. Bem, quanto à prorrogação desse prazo decadencial, em férias forenses, feriados, finais de semana, dia que não houver expediente forense, eu já falei para vocês que prorroga-se o primeiro dia útil subsequente. Ok? E o prazo decadencial para a ação rescisória, após, ele é contado após o decurso do prazo legal previsto para interposição de recurso extraordinário, que é aquele prazo de 15 dias, só depois que esgotadas todas as vias recursais ordinárias. Ou seja, se você está no primeiro grau e da sentença cabe recurso ordinário, o prazo é de 8 dias. Passou 8 dias, transitou em julgado. Mas e o prazo de recurso extraordinário de 15 dias só? Você só vai analisar esse parâmetro se a gente tiver aí em caso de última instância ou única instância, o que não é o caso, certo? Então, o prazo decadencial da ação rescisória, ele só se conta após o decurso para interposição do recurso extraordinário para o STF, apenas quando esgotadas todas as vias recursais ordinárias, ok? Vamos lá. Quanto ainda a decisão rescindente. Tudo bem, por mim tudo bem, professor. Por mim tudo bem, professor, porque o fone às vezes não funciona e não dá para responder logo. Beleza, ok, tranquilo. Bem, quando você vai ajuizar uma ação rescisória, é importante que você não se esqueça de juntar a certidão de trânsito em julgado ou alguma outra prova desse trânsito em julgado, porque é indispensável ao processamento da ação rescisória a prova desse trânsito em julgado da decisão que você visa a rescindir. Verificando o relator que você não juntou esse documento, aí ele vai poder fornecer um prazo, ele vai abrir um prazo de 15 dias para que você junte a prova do trânsito em julgado, sob pena de indeferimento. E não adianta você dizer que ainda não transitou em julgado, mas já está prestes a transitar e etc. Por quê? Porque aí não vai ser cabível. A comprovação do trânsito em julgado da decisão rescindente ela é um pressuposto processual indispensável quando você ajuiza uma ação rescisória. Porque o trânsito em julgado posterior ao ajuizamento da ação não reabilita a ação que foi proposta sem transitar em julgado, certo? Sem que a decisão judicial tenha transitado em julgado. Por quê? Porque o ordenamento jurídico ele não prevê, ele não contempla ação rescisória de natureza preventiva, ok? Não há ação rescisória de natureza preventiva. Veja que aqui o juiz vai conceder o prazo de 15 dias, então, quando você ajuiza a ação rescisória, para que você venha como é que eu posso dizer? Sanar esse vício, ok? Vale a pena a gente lembrar que, em regra, não cabe ação rescisória de decisão que não seja de mérito, certo? Que não resolve o mérito,
porque ela não faz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal. Isso vocês encontram na OJ SDI 2, da OJ 150, desculpe, da SDI 2, do TST, que fala que é juridicamente impossível um pedido de corte rescisório de decisão que, reconhecendo a existência de coisa julgada, extingue o processo sem resolução do mérito, certo? Por quê? Porque o seu conteúdo é meramente processual, e isso torna ela insuscetível de produzir a coisa julgada material, certo? Mas vale a pena a gente lembrar que, mesmo depois do CPC de 2015, o TST manteve a redação da súmula 412, nos falando que, sob a égide do CPC de 73, pode uma questão processual ser objeto de rescisão, desde que consista em pressuposto de validade de uma sentença de mérito, ok? Desde que consista num pressuposto de validade de uma sentença de mérito, essa decisão que não tem, que não é de mérito, certo? Ela poderá ser objeto de ação rescisória, ok? Basta que ela seja pressuposto de validade de uma sentença de mérito, ok? Vale a pena a gente falar ainda sobre o cabimento da ação rescisória. Quando é que cabe a ação rescisória? Quando é que não cabe a ação rescisória? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente corre o risco de se equivocar ao ajuizar a ação rescisória, ou achar que não cabe, né, e deixar de ajuizar, na verdade era cabível. A súmula 399 ela é bem clara ao falar que é incabível a ação rescisória para impugnar a decisão homologatória de adjudicação ou de arrematação. Eu cheguei a falar para vocês isso quando eu estava falando sobre a regulamentação do CPC, certo? Eu disse para vocês, olha, a decisão que homologa o acordo das partes, cabe ação anulatória, segundo o STJ, mas segundo o TST, cabe ação rescisória, então lá na Justiça do Trabalho é ação rescisória. Porém, essas homologações na execução, que lá o CPC diz que cabe ação anulatória, o TST entende que delas não cabe ação rescisória, certo? Ele não adota aí o mesmo entendimento para essas homologações, o entendimento da decisão que homologa aí o acordo judicial. Já a decisão que homologa cálculos, ela vai depender do enfrentamento de questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação, certo? Para que seja cabível aí uma ação rescisória. Porque a decisão homologatória de cálculos, ela apenas comporta a rescisão quando ela enfrentar questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação. E aí quer ela faça isso solvendo a controvérsia das partes, ou ainda explicitando de ofício os motivos pelo qual ela acolheu os cálculos oferecidos por uma das partes, ou pelo setor de cálculos e que não foram contestados pela outra parte. Outra questão que a gente já viu também é que, diante de um agravo de petição, na verdade, ao interpor um agravo de petição, a parte recorrente precisa dizer a matéria e a extensão, aí, as obrigações que ele está impugnando com aquele agravo de petição, porque o restante prossegue em execução, ok? E é assim que deve ser, certo? Então, por quê? E isso faz com que a decisão proferida nesses embargos à execução ou em agravo de petição, que apenas declara aí preclusa uma oportunidade de impugnação da sentença de liquidação, não seja rescindível em virtude da produção de coisa julgada formal, certo? Mais um caso aqui que a gente vai ver de não cabimento de ação rescisória na execução, certo? E a gente tem também decisões que, ao extinguirem a execução, certo?
vão ser passíveis de corte rescisório, certo? Mesmo não havendo a atividade cognitiva, a decisão que declara extinta a execução nos termos dos artigos 924 e 925 do CPC de 2015, ela extingue a relação processual e obrigacional, e por isso ela é passiva de corte rescisório, ok? Então, só recapitulando, aquela outra OJ que eu falei para vocês era a OJ 134, certo? Da SDI 2, que fala que a decisão proferida em embargos à execução ou agravo de petição, que apenas declara preclusa uma oportunidade de impugnação da sentença de liquidação, ela não é passível de corte rescisório, ela não é rescindível, porque ela faz apenas coisa julgada formal, ok? E se você quer ajuizar uma ação rescisória, ou mesmo um mandado de segurança, que vai ser da nossa segunda parte da aula de hoje, você precisa de uma procuração que lhe habilite para tanto, certo? É preciso, para a regularidade da representação processual, que a sua procuração não seja uma procuração que tenha apenas poderes específicos para o ajuizamento de reclamação trabalhista, porque o TST entende que procurações como esta não autorizam o ajuizamento de ação rescisória e mandado de segurança. É a OJ 151 da SDI 2, que diz que a procuração otorgada com poderes específicos para ajuizamento de reclamação não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. E aí, se o juiz constatar esse defeito na representação processual na fase recursal, cumpre aí ao relator ou mesmo ao tribunal conceder um prazo de 5 dias para que seja regularizada esse vício, ok? Quanto à petição inicial da ação rescisória, existem algumas hipóteses de cabimento da ação rescisória que a gente viu no começo da aula. Dessas diversas hipóteses, você vai precisar fundamentar em uma delas o ajuizamento da sua ação. E se você escolher o inciso errado, o que é que acontece? Veja, não vai ser inepta a petição inicial da ação rescisória apenas porque ela omite o fundamento de rescindibilidade ou capitula ele erroneamente em um dos seus incisos, certo? O que ele não pode é se afastar dos fatos, certo? Dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ou seja, o fundamento jurídico, mesmo que você classifique de maneira equivocada, você vai precisar que o fundamento jurídico tenha, que ele dialogue, que ele tenha relação com o fundamento fático, certo? Com a hipótese de incidência, com uma das incidências previstas lá no artigo 966 do CPC. Então, contanto que você não se afaste dos fatos e fundamentos invocados como causa de pedir, ao tribunal vai ser lícito emprestar-lhes a qualificação adequada, certo? A classificação jurídica adequada, porque o tribunal conhece o direito, o juiz conhece o direito. Só que tem um caso que é especial, vai ser diferente, que é no caso de violação de norma jurídica, certo? Nesse caso, é indispensável, certo? No caso, que é o que está previsto lá no 966, inciso 5, é indispensável a expressa indicação da petição inicial da ação rescisória da norma jurídica manifestamente violada, certo? Por quê? Porque essa é a causa de pedido da ação rescisória. Então, não vai se aplicar aí o princípio do iura novit curia, não vai você querer que o tribunal descubra qual é de todas as normas jurídicas existentes no ordenamento jurídico, qual a que você imagina ou a que de algum modo foi violada por aquela decisão judicial. Não. Você precisa aí preencher esse requisito formal aí da regularidade da petição inicial, apontando qual foi o dispositivo violado sob pena de inépcia dessa sua petição inicial da ação rescisória. Professor, aí no caso cabe um aditamento, não? Se o juiz pode pedir para aditar ou... Me parece que sim.
Me parece que sim, ele poderia, sim, determinar o aditamento da petição inicial da ação rescisória, explicando, na verdade, ele iria pedir que você emendasse a sua petição inicial, né? E explicando o que é que precisa ser emendado. E aí, se você não conseguir suprir isso, aí ele vai poder extinguir aí, sem resolução do mérito da petição inicial. Ok? Certo. Temos também a súmula 405, que fala da medida provisória 1984, de 22 de 2000, e do artigo 969 do CPC, dizendo que é cabível pedido de tutela provisória na petição inicial da ação rescisória ou na fase recursal, para poder suspender a execução da decisão rescindenda, ok? Então, você pode formular esse pedido, tanto na petição inicial da ação rescisória, como na fase recursal. Pedido esse, que vai buscar a suspensão da execução. E por que a execução está acontecendo? Porque a gente está falando de um título judicial que transitou em julgado, certo? Então, a execução aí é definitiva. E se fosse provisória? Se fosse provisória, nem cabia ação rescisória, porque a execução provisória, ela ocorre em relação a decisões judiciais que estão pendentes de julgamento de recurso. Recurso sem efeito suspensivo. Então, se está pendente de recurso, não transitou em julgado. Se não transitou em julgado, não cabe ação rescisória. Ok? A OJ 78 da SDI 1, que vai falar da possibilidade de acumulação sucessiva de pedidos. E a gente já falou aqui também, de certo modo, com base no CPC de 2015. Vai dizer que é admissível o ajuizamento de uma única ação rescisória contendo mais de um pedido de ordem sucessiva de rescisão da sentença e do acórdão. E aí, se você faz esse pedido sucessivo de rescisão da sentença e do acórdão, se for inviável a tutela jurisdicional de um deles, o órgão julgador precisa obrigatoriamente apreciar os demais, sob pena dele ser considerado omisso no sentido da negativa de prestação jurisdicional, ok? Ele vai estar se negando a prestar jurisdição aí, nesse caso, exercer aí a prestação jurisdicional que é buscada pelo demandante em juízo. Bem, no caso do inciso 2, que é a incompetência absoluta, certo? Do artigo 966, na hipótese da ação rescisória que tem esse motivo como causa de rescindibilidade, a arguição de incompetência absoluta, ela não precisa de pré-questionamento, ou seja, ela prescinde de questionamento. Prescindir é dispensar, ok? A arguição de incompetência absoluta prescinde, ela dispensa, ela não necessita de pré-questionamento. Quanto ao dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, que é uma das outras hipóteses de cabimento de ação rescisória, é preciso entender que para que haja dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, é preciso que haja uma parte vencedora e outra parte vencida. Certo? Então, se a decisão é homologatória de acordo, não há parte vencedora e nem parte vencida. Assim, não é possível a desconstituição desse acordo homologado com base nessa hipótese de rescindibilidade, ok? Aqui no processo do trabalho cabe ação rescisória do acordo homologado judicialmente, mas não em razão de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, porque aí não há parte vencedora nem parte vencida, já que essa hipótese, esse fundamento, né, de rescindibilidade supõe aí a solução jurisdicional, então, da lide. Ok? Quanto ainda ao dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, caso seja constatado isso, ou melhor, voltando ainda, não caracteriza o dolo processual previsto
é o simples fato da parte vencedora ter silenciado a respeito de fatos contrários a ela. Viu? Então, a pessoa não confessou determinados fatos, isso não quer dizer que ela agiu com dolo, certo? Esse procedimento, por si só, ele não constitui um ardil que resulte em um cerceamento de defesa da parte contrária e nem que desvie o juiz de uma sentença que não condiga com a verdade. O juiz tem outros meios de buscar aí a descoberta da verdade, sem que a parte seja, vamos dizer assim, obrigada a confessar sob pena de caber uma ação rescisória da decisão judicial. Okay? Vale a pena a gente falar ainda com relação à colusão das partes, né, que a decisão, o acordo judicial subjacente a uma reclamação trabalhista nitidamente oriunda de uma lide simulada, certo? Ou seja, quando fica clara a simulação do litígio para fraudar a lei ou para prejudicar terceiros, isso aí enseja ação rescisória das partes, ok? Mas, e aí o processo vai ser extinto no juízo rescisório. E como tratava-se de uma simulação, não vai precisar nem de uma decisão judicial, né? Só vai mesmo extinguir o processo e a decisão judicial, a coisa julgada, proferida lá no juízo, rescindendo. E se houve essa colusão entre as partes, mediante um acordo homologado, a declaração de nulidade dessa decisão homologatória de acordo, ela já é sanção suficiente em relação ao procedimento da lide simulada. Não há necessidade de aplicar aí a multa por litigância de má-fé. Esse é o entendimento da SDI 2 do TST, consagrado aí na OJ 158 da SDI 2 deste tribunal, ok? Além disso, vale a pena a gente relembrar que o acordo celebrado e homologado judicialmente, em que o empregado dá plena e ampla quitação, na verdade, o acordo celebrado e homologado judicialmente, sem ressalva, ele já dá plena e ampla quitação do contrato inteiro, não só do objeto da inicial, certo? Então, se a pessoa vai ajuizar depois uma nova reclamação trabalhista, ajuizou uma primeira que resultou num acordo sem ressalva, essa segunda reclamação trabalhista vai ser extinta porque já existe coisa julgada, ok? E aí, o que é que diz nessa situação a OJ 132? Ela diz, olha, o acordo celebrado e homologado judicialmente que o empregado deu plena e ampla quitação, sem qualquer ressalva, ele alcançou não só o objeto da inicial, como também todas as demais parcelas referentes ao contrato extinto, ao extinto contrato de trabalho. E aí, então, em decorrência disso, viola a coisa julgada a propositura de uma nova reclamação trabalhista. Certo? Só que a ofensa à coisa julgada, de que trata o inciso 4º do inciso 966 do CPC de 2015, ele se refere a relações processuais distintas. Certo? E aí o que acontece? Quando você está falando que o processo de execução está desrespeitando a coisa julgada, não são relações processuais distintas, já que o processo é sincrético e a execução ou o cumprimento de sentença, ele deve cumprir o que a sentença determinou. E o que está sendo vilipendiado aí, o que está sendo aviltado, é o artigo 5º da Constituição, o artigo 5º, 36, que protege a coisa julgada. Nesse caso, uma ação rescisória, nessa circunstância, ela devia se pautar em violação de norma jurídica, e não em desrespeito à coisa julgada, ok? Porque é dentro do mesmo processo. Ficou claro isso? Você tem uma reclamação trabalhista, ela transitou em julgado, foi para a fase do cumprimento de sentença, chegou lá no cumprimento de sentença, está sendo descumprido o que foi determinado na sentença que transitou em julgado. Você quer ajuizar uma ação rescisória em face dessa decisão judicial que transitou em julgado, no âmbito da execução,
e que descumpriu a sentença que também transitou em julgado, só que a sentença transitou em julgado no mesmo processo, na fase de conhecimento. Nesse caso, sua ação rescisória deve ter como base a violação de norma jurídica. Qual foi a norma violada? Artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Ok? Então, a ofensa coisa julgada de que trata o inciso 4º do artigo 966 refere-se apenas a relações processuais distintas e a invocação do desrespeito à coisa julgada formulada no processo de conhecimento, na correspondente fase de execução, somente é possível com base na violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Certo? Ainda, a gente falou, quando do estudo da competência da Justiça do Trabalho, que ela tinha competência para executar de ofício contribuições previdenciárias, certo? Previstas na Constituição. E isso faz com que ela possa executar, mesmo que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre essa questão, certo? Ela só não pode executar de ofício, e só não vai poder executar de ofício, se a sentença expressamente afastou ela afastou aí a dedução desses valores de desconto previdenciários e fiscais, imposto de renda, contribuição previdenciária, daquele valor que foi deferido, do valor que foi objeto da condenação judicial. Se a sentença expressamente afastou e aí na execução se procedeu o desconto, aí, uma vez transitado em julgado, vai ser cabível a ação rescisória, mas só nesse caso. É o que diz a súmula 401, quando diz que os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. Então, a ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese do título exequendo expressamente afastar a dedução de valores a título de imposto de renda e contribuição previdenciária. Vale a pena a gente falar que a OJ 25 da SDI 2, ela não foi revisada, certo? Então, se cair em alguma prova de vocês, inclusive a OAB perguntando a posição atual do TST sobre o cabimento de ação rescisória em face de acordo coletivo, convenção coletiva, portaria de poder executivo, súmula, OJ, vale a pena você lembrar que, apesar do CPC ter ampliado a dicção jurídica lá no 966 para falar em norma jurídica ao invés de simplesmente lei, o TST, por meio da SDI 2, na OJ 25, diz que não procede pedido de rescisão fundado em violação de lei quando se aponta uma contrariedade a uma norma de convenção coletiva, acordo coletivo, portaria do executivo, regulamento de empresa, súmula ou OJ de tribunal, certo? Mas aí, ao mesmo tempo, você tem que estar ciente da mudança da redação lá pelo CPC, ok? Vale lembrar ainda que, para que a violação de lei dê causa a uma rescisão, de uma decisão de mérito, é preciso que esse seja o único fundamento da sentença, ou que o outro fundamento da sentença não consiga segurar, né, não consiga fundamentar aquela decisão isoladamente, certo? Porque se a sentença tem fundamentação dúplice, a ação rescisória vai precisar infirmar aí as duas fundamentações, certo? É o que nos diz a OJ 112 da SDI 2, quando ela fala que para que a violação de lei dê causa a uma rescisão de decisão de mérito alicerçada em duplo fundamento, aí vai ser necessário que o autor da rescisória invoque causa de rescindibilidade que, em tese, possam infirmar a motivação dúplice da decisão rescindenda, ok? Lembrando que a ação rescisória calcada em violação de lei, ela não admite reexame de fatos e provas do processo em que se originou a decisão rescindenda, ok? Além disso, ela pressupõe um pronunciamento explícito
na sentença rescindenda quanto à matéria veiculada. A ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas da ação rescindenda, do processo que originou a decisão rescindenda. Também exige um pronunciamento explícito na sentença rescindenda sobre a matéria veiculada, em regra, certo? Ele não é absoluto, claro, porque o pronunciamento explícito ele diz respeito à matéria e ao enfoque debatido na ação, e isso faz com que ele não necessariamente exija que conste na decisão o dispositivo legal tido por violado em sua literalidade, ou o número do dispositivo, o número do artigo, certo? Mas basta que o conteúdo da norma que você está acusando de ser violada, que você reputa que foi violada por aquela decisão, esse conteúdo tenha sido abordado na decisão rescindenda. E aí você já considera preenchido esse pressuposto do pronunciamento explícito. E para a súmula 298 do TST, ela vai nos falar no inciso 3º sobre o pronunciamento explícito, ao dizer que, para efeito de ação rescisória, vai considerar pronunciada explicitamente a matéria tratada na sentença quando examinada aí a remessa de ofício, examinando uma remessa de ofício, o tribunal confirma a sentença de primeiro grau. Se ele confirmou a sentença, e na sentença havia o pronunciamento explícito, considera-se que há também o pronunciamento explícito aí nessa remessa de ofício. Com relação à sentença meramente homologatória, aí, se ela se silencia, né, se ela foi silente sobre os motivos do convencimento do juiz, ela não se mostra rescindível por ausência de pronunciamento explícito, ok? E, como eu disse para vocês, essa exigência de pronunciamento explícito na ação rescisória ela não é absoluta, certo? Ainda que o fundamento dessa ação rescisória seja realmente a violação de dispositivo de lei, mesmo assim não é absoluta, certo? Então, é prescindível esse pronunciamento explícito quando o vício nasce, por exemplo, no próprio julgamento. Como é que o vício vai nascer no próprio julgamento? Um grande exemplo de um vício que nasce na hora do julgamento, no próprio julgamento, é quando a sentença proferida ela é extra petita, ou seja, julga algo que não foi pedido, ela é citra petita, ou seja, ela não julga coisas que foram pedidas, ou ainda ela é ultra petita, ou seja, ela julga o que foi pedido acima dos limites em que foi pedido, certo? Então, nesses casos, é dispensado aí o pronunciamento explícito. Pessoal, eu vou pedir apenas 1 minuto a vocês, para que eu possa encher a garrafinha de água que acabou aqui, e aí eu retorno para a gente continuar a aula aí até o final, estudando ação rescisória e mandado de segurança, ok? 1 minutinho só, eu estou de volta.
Vamos lá, pessoal, todos prontos? Podemos retomar a nossa aula? A gente vai prosseguir agora falando um pouco sobre mandado de segurança. É muito agradável a gente poder falar sobre mandado de segurança já nessa altura do curso, sabendo que vocês já viram mandado de segurança tanto em direito constitucional quanto no próprio processo civil, certo? Vocês vão ver também processo constitucional, se não já viram. E o fato é que o mandado de segurança é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 69 no artigo 5º, inciso 69, né, da Constituição. E esse artigo 5º, ele prevê a possibilidade da utilização do mandado de segurança, então da impetração do mandado de segurança, para proteger o direito líquido e certo. Mas esse direito não pode ser um daqueles direitos amparados por habeas corpus, nem por habeas data, certo? Liberdade de locomoção, direito à informação acerca de si próprio, né, em bancos de dados, etc. Então, para o mandado de segurança ser cabível, você vai proteger, então, com ele o direito líquido e certo. Esse direito não pode ser amparado por habeas corpus, nem por habeas data, e ele tem que estar sendo violado, ou está em vias de ser violado, por uma ilegalidade ou abuso de poder, certo? Praticado por uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder vai ser uma autoridade pública, um agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Um ponto interessante na previsão do mandado de segurança é que ele deve defender direito líquido e certo, deve proteger direito líquido e certo. E direito líquido e certo nada mais é do que um direito acerca do qual você consegue fazer prova pré-constituída. Então, o mandado de segurança, ele é um instrumento que ele vai estar acompanhado de documentos e provas pré-constituídas. Ele não vai demandar dilação probatória no seu procedimento, certo? Salvo aí, excepcionalmente, provas que surjam no curso do processo, certo? Podem ser juntadas, mas a ideia é que você já tenha provas no momento da impetração do mandado de segurança que demonstre a existência do seu direito e que ele está sendo violado. Então, o direito líquido e certo diz respeito à existência da prova pré-constituída, e até por isso ele vai poder ter uma tramitação mais rápida e sem atrapalhar aí outros processos, né, outras demandas de outra natureza, já que ele não tem uma dilação probatória substancial e ele conta com todas as provas pré-constituídas e por isso, não só por isso, né, por diversos motivos, ele conta com prioridade na tramitação diante de outros processos, de outras ações ordinárias, certo? E ele tem uma lei própria, onde regulamenta-se o mandado de segurança, é a Lei 12.016, de 2009, que repete um pouco a previsão constitucional e complementa ela, né? Não à toa, ela regulamenta a previsão constitucional. O mandado de segurança, então, ele é regulamentado por essa lei de 2009, que nos diz no artigo 1º que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for, sejam quais forem as funções que exerça. É interessante vocês conhecerem aqueles que se equiparam à autoridade, certo? Que podem, então, praticar essas ilegalidades ou abuso de poder e cujos atos vão ser impugnados mediante a impetração do mandado de segurança. Equiparam-se, então, as autoridades, para os efeitos da lei do mandado de segurança, os representantes de órgãos de partidos políticos, certo? Representantes de órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou ainda os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, certo?
aí somente no que diz respeito a essas atribuições, obviamente que nos seus atos da vida particular, eles não vão ser considerados autoridades públicas, certo? Então, é que para essas autoridades, representantes de órgãos de partidos políticos, os administradores de entidades autárquicas, os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais que estejam no exercício de atribuições do poder público somente no que diz respeito a essas atribuições aí. Não cabe, então, mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores, mesmo que sejam administradores de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de concessionárias de serviço público, certo? Esses atos de gestão, eles não são atos de império, não são atos dotados aí dessas atribuições do poder público e, logicamente, eles não vão ensejar a impetração de um mandado de segurança. Depois, no final da aula, eu quero falar com vocês uma coisinha que eu esqueci de falar quanto à ação rescisória, que é o litisconsórcio na ação rescisória. Não vou falar agora para não atrapalhar o raciocínio de vocês. No final da aula eu vou falar e vou reiterar o aviso que eu dei no início da aula sobre a entrega das atividades da pré-aula até o dia 29 de maio. Bem, além disso, se um direito violado ou ameaçado couber a várias pessoas e ele estiver sendo violado ou ameaçado por uma ilegalidade ou abuso de poder praticado por uma autoridade, qualquer dessas pessoas poderá impetrar o mandado de segurança, certo? Poderá requerer o mandado de segurança. Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas pode requerer o mandado de segurança. Só que o mandado de segurança, assim como a ação rescisória, ele tem um prazo decadencial para ser utilizado. Só que no caso do mandado de segurança, se você não utiliza essa via, né, passado o prazo decadencial, você vai poder utilizar outras vias ordinárias para impugnar o ato. Não vai contar com os privilégios aí, com as prerrogativas do mandado de segurança, certo? Mas para exercer esse direito, o direito, então, de requerer o mandado de segurança, extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado, certo? Então, o interessado vai tomar ciência, vai saber do ato impugnado e, a partir daí, vai correr o prazo de 120 dias para que ele venha a se valer do mandado de segurança. Passado esse prazo, ele vai ter que usar a ação ordinária cabível aí para aquele caso concreto, certo? No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, a gente encontra uma série de súmulas, e OJs principalmente, sobre mandado de segurança. Lembrando que todas as súmulas e OJs, tanto de mandado de segurança quanto de ação... Na verdade, todas as OJs de mandado de segurança e de ação rescisória, elas estão na SDI 2 do TST, ok? Na SDI 2, nas OJs da SDI 2. Lá estão as OJs sobre ação rescisória e mandado de segurança. Lembrando que vocês já sabem, né, que da decisão do TRT em mandado de segurança, cabe recurso ordinário no prazo de 8 dias para o TST. E esses 8 dias vão ser o prazo também para o recorrido apresentar suas razões de contrariedade. Agora, aprofundando mais no mandado de segurança, a súmula 414 vai nos falar um pouco sobre tutela provisória concedida na sentença, certo? Ela não comporta impugnação pela via do mandado de segurança, porque cabe recurso da sentença. Então, por ser impugnável pela via do recurso ordinário, não cabe a mandado de segurança da tutela provisória concedida na sentença. E para obter o efeito suspensivo, certo? Para obter o efeito suspensivo ao recurso ordinário, vai bastar o requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ou ao presidente do tribunal, ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Por quê? Porque a gente aplica aí o artigo 1029, parágrafo 5º, de maneira subsidiária ao processo do trabalho, certo? Então, não precisa mais ajuizamento de ação cautelar, etc. Não. Basta o requerimento, certo? O requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, presidente ou vice-presidente.
no caso da tutela provisória ter sido concedida ou indeferida antes da sentença, aí a gente sabe que das decisões interlocutórias não cabe recurso, e aí, por não caber recurso, cabe mandado de segurança, em face da inexistência desse recurso próprio, então, certo? Então, essa é uma lógica muito, muito tranquila, muito simples de vocês entenderem aqui no processo do trabalho. Se cabe recurso, não cabe. Se não cabe recurso, aí pode caber o mandado de segurança, ok? Você precisa pensar assim quando estiver tratando da tutela provisória, que pode ser deferida antes da sentença, quando ensejará um mandado de segurança, no deferimento ou no indeferimento, ou ainda na sentença, quando não ensejará o mandado de segurança, já que caberá o recurso ordinário, aí você pode fazer o requerimento ao tribunal para conceder efeito suspensivo ao recurso, já que no processo do trabalho os recursos não têm efeito suspensivo, em regra eles só têm efeito meramente devolutivo, certo? E aí, como eu já falei para vocês também, o mandado de segurança, ele exige prova documental pré-constituída. E, portanto, entende-se inaplicável o artigo 321 do CPC de 2015, aqui no âmbito da Justiça do Trabalho, quem vai nos dizer isso é a súmula 415 do TST, e consequentemente, verificada na petição inicial do mandamos, ou seja, do seu mandado de segurança, a ausência de um documento indispensável, a ausência de sua autenticação, simplesmente vai ser indeferida a petição inicial, certo? Não vai, em razão aí desse documento indispensável, da sua autenticação, não vai ser deferido prazo para regularização, não, certo? Então, tanto o colega perguntou aí agora há pouco, mas e o prazo para regularizar? Ali tinha prazo para regularizar. Aqui, no mandado de segurança, a prova tem que ser pré-constituída, isso é obrigatório, é exigido, e se não tiver documento indispensável ou ele não tiver autenticado, não se concede prazo, ok? Porque a prova pré-constituída é uma exigência do mandado de segurança. Lembrando que o mandado de segurança ele pode impugnar uma decisão judicial da qual não cabe recurso, mas não porque a decisão judicial transitou em julgado, certo? Pois a súmula 33 deixa bem claro que não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado, ok? Então, não cabe recurso porque não tinha recurso, e aí vai caber o mandado de segurança. Agora, se já não cabe mais recurso porque você perdeu o prazo, e aí transitou em julgado, não vai caber mandado de segurança de jeito nenhum, ok? Súmula 33 do TST. Ainda, falando um pouco do mandado de segurança na execução, eu cheguei até a dar algumas pistas para vocês, agora há pouco, quando eu falava do mandado de segurança, de outras hipóteses de mandado de segurança na execução, falando lá da sentença de liquidação e tudo mais, vale a pena a gente lembrar, como eu disse agora há pouco, que o agravo de petição ele precisa delimitar justificadamente tanto a matéria quanto os valores que foram objeto de discordância, que foram objeto de impugnação nesse agravo de petição, que é o recurso aí por excelência da execução, certo? E aí, devendo esse agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e o valor, que foi objeto de discordância, o prosseguimento da execução quanto ao restante não fere direito líquido e certo do executado, ok? Ou do agravante. Agravou de petição, vai estar prosseguindo o restante que eu não impugnei. Isso não fere direito líquido e certo do executado, certo? Então, por não ferir direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos valores e quanto aos tópicos não especificados no agravo, consequentemente, não cabe mandado de segurança, ok? Então, sempre que a jurisprudência, o enunciado de jurisprudência disser não fere direito líquido e certo, ele está dizendo, em outras palavras, não cabe mandado de segurança, ok? No mesmo sentido, é a súmula 417, vai falar que não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina a penhora em dinheiro do executado para garantir o crédito do exequendo. Ora, por que não fere? Porque a ordem de gradação de bens à penhora, de prioridade na penhora de bens,
prevista no artigo 835 do CPC de 2015, ela diz que o prioritário é dinheiro, que está em primeiro lugar é dinheiro. Então, está ferindo o direito líquido certo porque eu tinha outros bens para ser penhorados e esse me era prejudicial. Opa, se está seguindo a ordem prevista no artigo 835 do CPC, não há violação de direito líquido certo nenhum. Primeiro, segue-se a ordem, certo? Depois é que a gente vai ver a maneira de prosseguir com a execução sem que seja utilizada aí, ou melhor, de modo que seja utilizada a via menos gravosa para o executado. Okay? Vale a pena a gente falar ainda que também a súmula 417 fala sobre o local onde o valor penhorado pode ficar depositado. E havendo discordância do credor em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco dele, certo? Ainda que esse banco atenda os requisitos da lei, que atenda os requisitos do 840, inciso 1 do CPC, se o exequente discordar, se o credor discordar, o credor não quer que fique lá no banco do devedor, não tem direito líquido e certo o devedor a que esse dinheiro fique penhorado no banco dele, no próprio banco, ok? Agora, se houver concordância, aí não haverá problema. Agora, havendo discordância, não há direito líquido e certo, e se o juiz determinar que seja penhorado em outra instituição financeira, em outro banco, não cabe mandado de segurança, ok? Não cabe mandado de segurança nesse caso. Vale a pena lembrar que eu já falei com vocês até em aulas anteriores que o acordo homologado, ou melhor, que o juiz ele tem a faculdade de homologar ou não um acordo firmado entre as partes, certo? Então, a homologação de acordo é faculdade do juiz. Não há direito líquido e certo de nenhuma das partes à homologação do acordo. Então, não há direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança se o juiz se recusar a homologar um acordo. Ok? Ainda, a gente falou do prazo decadencial do mandado de segurança, que é de 120 dias. Não se confunde com o prazo decadencial da ação rescisória, que é de 2 anos, certo? E na contagem do prazo decadencial para o mandado de segurança, que é de 120 dias, para o ajuizamento do mandado de segurança, o que vai ser o parâmetro para essa contagem ou seja, o que é o efetivo ato coator, é o primeiro ato em que se firmou a tese hostilizada. Ou seja, o primeiro ato em que se firmou a tese hostilizada, e não um ato posterior que ratificou o primeiro ato. Ok? Então, a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento de mandado de segurança, nessa contagem, o efetivo ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada, e não aquele que ratificou a tese hostilizada, certo? Não aquele que a ratificou. A gente falou da súmula 100 sobre a ação rescisória, mas a gente vai falar agora sobre a OJ 100, e a OJ 100 da SDI 2 é sobre mandado de segurança, que vai falar sobre o mandado de segurança e o agravo regimental, e também sobre recurso ordinário, certo? Que, então, a gente vai avançando e vai fazendo essa combinação de assuntos. Conforme a gente vai avançando, a gente pode fazer, então, esse diálogo entre os assuntos. A OJ 100 vai nos dizer que não cabe recurso ordinário para o TST de uma decisão proferida pelo TRT em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança. O que isso quer dizer? Quer dizer que você ajuizou, você impetrou o mandado de segurança, por exemplo, contra um ato do juiz que exigiu depósito prévio para uma ação rescisória, que indeferiu depósito prévio para
que exigiu depósito prévio para a realização de uma perícia. Pronto. Exigiu depósito prévio para a realização de uma perícia. Ele não podia fazer isso. Você impetrou mandado de segurança. Chegou lá no tribunal, certo? Você pediu que fosse deferida liminarmente a realização da perícia sem que houvesse qualquer depósito. O que foi que o tribunal fez, que o relator fez? Ele indeferiu o seu pedido de tutela provisória, certo? Desse despacho que não concedeu a liminar no seu mandado de segurança, você vai precisar interpor um agravo regimental, certo? E esse agravo regimental vai levar o julgamento desta liminar, dessa antecipação de tutela para a turma, certo? Vai levar do relator para a turma. O relator já tinha dito que não concede a tutela provisória. Aí foi para a turma. O que é que a turma decidiu? Que não concede. A turma decidiu que não concede. Aí você disse, poxa, e agora o que é que eu faço? Já sei, vou interpor um recurso ordinário. Não cabe. Poxa, professor, mas por que não cabe? Não cabe, mas não foi a decisão da turma? Foi, mas é uma decisão provisória. Ela ainda pende de decisão definitiva. Ainda vai ser marcada a sessão para analisar todo o processo do mandado de segurança. E aí sim vai ser tomada a decisão definitiva. Porque essa decisão que foi proferida agora no agravo regimental é apenas a análise do seu pedido de tutela antecipada. E pode ser que você tenha o direito, mas que esse direito não esteja preenchendo os requisitos aí para ser concedido mediante tutela antecipada. E é disso que a J100 da SDI 2 está falando. Então, eu vou ler agora, eu tenho certeza que vocês vão entender tudo depois dessa historinha que eu contei. Não cabe recurso ordinário para o TST, não cabe RO para o TST, de decisão proferida pelo TRT em agravo regimental interposto contra despacho que concede ou não concede liminar em ação cautelar ou em mandado de segurança, uma vez que o processo ainda pende de decisão definitiva do tribunal ACOR. Aí, quando ele julgar essa decisão de maneira definitiva, certo? Que aí não vai ser mais a análise da antecipação de tutela, vai ser a análise do mérito do seu mandado de segurança. Aí sim, caberá o RO, que vocês já estão carecas de saber, caberá o RO para o TST da decisão que julga o mérito do mandado de segurança. Ok? Vale a pena a gente informar também sobre a OJ 67 da SDI 2, que nos diz que não fere direito líquido e certo, ou seja, não cabe mandado de segurança, certo? Então, não fere direito líquido e certo a concessão de liminar obstativa de transferência do empregado. Okay? Então, uma liminar que impede a transferência do empregado não fere direito líquido e certo do empregador, e dessa liminar não cabe mandado de segurança. Ainda, quando o juiz muda o valor da causa e arbitra um novo valor de custas para o seu cliente, certo? O que é que você deve fazer? Veja que você previu um valor da causa na sua reclamação trabalhista, na sua petição inicial, aqui no processo do trabalho. E aí o juiz arbitrou de ofício um novo valor para a causa. Nesse caso, não cabe mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança dessa decisão do juiz que arbitrou um novo valor para a causa. O que é que você deve fazer? Você deve deixar o processo seguir, né, por enquanto, e no momento de recorrer da decisão de primeiro grau, você sabe que você precisa recolher as custas dentro desse prazo recursal, antecipar as custas dentro do prazo recursal. E aí, sabendo disso, o que é que você vai fazer? Você vai recolher o valor das custas, não com base no valor que ele atribuiu novo à causa, mas com base no valor que você estipulou
na sua reclamação trabalhista. Aí, se ele conhecer o recurso e remeter para o tribunal, tudo certo. Mas aí você vai dizer, claro que ele não vai recolher, ou não, claro que ele não vai conhecer do recurso. Ele vai dizer que o recurso está deserto. Aí, se ele disser que o recurso está deserto, você vai interpor um agravo de instrumento, certo? Nesse caso, para que seja enviado aí, para que seja enviado para o Tribunal Regional do Trabalho. É o que diz a J88 da SDI 1. Ela diz, olha, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que de ofício arbitrou novo valor à causa. É incabível a mandado de segurança. Acarretando, então, incabível a MS contra ato judicial que de ofício arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais. Uma vez que cabia à parte, após recolher as custas calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário e, posteriormente, agravo de instrumento no caso de ser considerado deserto. Ok? Então, você deve proceder dessa maneira que eu expliquei para vocês aí, que é a maneira que está descrita na OJ 88 da SDI 2. Ok? Como eu já falei para vocês, a OJ 92 vem reiterar aquela lógica que já tinha ficado clara de que não cabe mandado de segurança de decisão transitada em julgado, não cabe mandado de segurança de decisão da qual cabe recurso, mas das decisões que não cabem recurso, pode caber aí sim o mandado de segurança se ela violar um direito líquido e certo. Então, a OJ 92 diz, não cabe MS contra a decisão judicial passiva de reforma mediante recurso próprio, ainda que esse recurso tenha efeito diferido, ok? Ainda que esse recurso, então, demore para produzir efeitos, que o efeito seja diferido, que o efeito seja postergado para o futuro, mesmo assim não cabe mandado de segurança, porque cabe recurso, certo? E na mesma linha de raciocínio, que eu já falei para vocês também, a OJ 99 nos diz que esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança. Ou seja, se você esgotou todas as vias recursais, transitou em julgado. Não cabe mandado de segurança. Assim como não cabe mandado de segurança para impugnar um despacho que acolheu ou indeferiu liminar em outro mandado de segurança. Lógico, para não gerar aí um loop infinito de mandado de segurança com pedido de liminar em outro mandado em cima de uma decisão que indefere a liminar no mandado de segurança. E aí você ficar impetrando mandado de segurança em cima de mandado de segurança, isso não é cabível, certo? Não é admitido. A Justiça do Trabalho tem esse entendimento sedimentado na OJ 2, que nos diz que não cabe mandado de segurança para impugnar despacho que acolheu ou que indeferiu liminar em outro mandado de segurança, certo? Lembrando que o mandado de segurança, ele é impetrado em razão de um ato ilegal, ou abuso, ou abusivo, certo? Que fere um direito líquido e certo, e, portanto, ele diz respeito a um ato concreto, ele visa a fazer cessar esse ato que viola, esse ato abusivo, esse ato ilegal, esse ato violador de direito líquido e certo. Então, o mandado de segurança ele não se presta à obtenção de uma sentença genérica, certo? De uma sentença genérica aplicável a eventos futuros cuja ocorrência seja incerta. Então, embora a gente tenha a possibilidade de um mandado de segurança preventivo, ele não vai se prestar a proibir prática de atos futuros de maneira genérica, certo? O mandado de segurança, ele não se presta à obtenção de uma sentença genérica aplicável a eventos futuros cuja ocorrência é incerta. E, para finalizar, eu quero relembrar vocês que a procuração do advogado que vai impetrar o mandado de segurança não pode ser uma procuração com poderes específicos apenas para ajuizamento de reclamação trabalhista. Tanto aqui no mandado de segurança, quanto lá na ação rescisória, isso eu já falei para vocês, esse tipo de procuração otorgada com poderes específicos para apenas
ajuizamento de uma reclamação trabalhista, não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatando, então, esse defeito de representação, cumpre ao relator, né, mesmo na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder um prazo de 5 dias para regularização, nos termos da súmula 383, item 2, então esse prazo para regularização da procuração. Não é prazo para regularizar a ausência de documentação essencial no mandado de segurança, porque isso não enseja a concessão de prazo, certo? Porque os documentos, a prova documental do mandado de segurança é imprescindivelmente, inafastavelmente pré-constituída, certo? Então, vocês precisam aí apresentar todas as provas de maneira pré-constituída, e se um documento que for indispensável ali não estiver, isso vai ensejar o indeferimento da petição inicial do seu mandado de segurança, ok? Para vocês, uma coisa que eu fiquei de falar, que foi o litisconsórcio na ação rescisória. Vocês lembram que a ação rescisória, ela pode ser ajuizada em litisconsórcio, né? Porque você pode ter uma ação judicial que contava aí com diversos autores e diversos réus, digamos, 3 autores e 5 réus. E aí, o juiz que julgou era um juiz absolutamente incompetente. Uma das partes quer ajuizar uma ação rescisória. Quem é que ela deve colocar no polo ativo e no polo passivo da ação rescisória? Veja que na ação rescisória, o litisconsórcio ativo é sempre facultativo, ou seja, vai ajuizar a ação rescisória junto com esse pretenso autor, todos os que desejarem ingressar no polo ativo junto com ele, no ingresso na propositura da ação rescisória. E os demais, todos os demais, integrarão necessariamente, eu disse necessariamente, o polo passivo. Então, na ação rescisória, o litisconsórcio ativo é sempre facultativo e o litisconsórcio passivo é sempre necessário, certo? Todos os demais que figuraram naquela relação jurídica processual, todas as demais partes precisam necessariamente estar no polo passivo, mas não é necessário, não é imprescindível que ninguém esteja ali formando litisconsórcio com o autor da ação rescisória no polo ativo. Por quê? Porque isso ocorre porque o ordenamento jurídico não condiciona o ajuizamento da ação rescisória à vontade de outras pessoas que sejam parte da relação jurídica, ok? Então, para que isso não ocorra, para que não fique condicionado aí o ajuizamento da ação rescisória à presença vamos dizer assim, ao consenso com outras partes dessa relação jurídica, aí, nesse caso, da relação jurídica processual, né? Nesse caso, o litisconsórcio ativo é sempre facultativo e o litisconsórcio passivo da ação rescisória é sempre necessário. Reitero o aviso para que vocês enviem para o meu e-mail institucional até o dia 29 desse mês, do mês de maio. Na verdade, no dia 29 do mês de maio, certo? Enviem no dia 29 do mês de maio, ou no máximo o dia anterior, certo? Para poder não ficarem dispersos esses e-mails com o quê? Com todas as nossas atividades das pré-aulas das unidades 3 e 4, que se referem ao nosso segundo bimestre, ok? Isso vai equivaler aí a 30% da nota da avaliação parcial de vocês, da avaliação parcial, da parcial 2, 30%, refere-se... Oi. Eu sou Valdira, eu já enviei.